Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar ações dentro do Kanban que vão perguntar para o usuário se ele deseja realizar a ação e aí fazer um processamento. Essas ações nós vamos colocar aqui no final de cada card do Kanban e serão responsáveis por perguntar para o usuário se ele quer arquivar e se ele quer cancelar um item. As duas opções vão tirar o item do Kanban, né? Porque o Kanban, como nós já definimos anteriormente, ele possui filtro para não exibir, né, nem as canceladas nem as arquivadas. Então essas opções vão fazer com que o elemento saia do Kanban ou por uma finalização com sucesso ou por uma finalização por insucesso. Como aqui está ficando apertado os itens, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o botão excluir só com o ícone, né? Talvez os itens também. Não sei, a gente tem que avaliar ainda. Quando o botão, o ícone já diz bastante, né, sobre a ação, às vezes não é necessário um rótulo. Nesse exemplo nós vamos digitar alguns códigos, tá? E esses códigos vão estar no paste 18, creator.com.br/paste/18.txt. Ali você vai encontrar então os códigos que nós vamos digitando. Então aqui no código fonte nós vamos criar um novo método que vai se chamar onArquivar. Vai ser um método estático que vai fazer a pergunta para o usuário se ele quer arquivar ou não. E aí vai ter o método arquivar que vai efetivamente fazer o arquivamento. Nós também vamos fazer um para perguntar se ele quer cancelar, que vai ser o onCancelar, que também vai ser um método estático, e o método que vai efetivar o cancelamento, que vai ser o cancelar. Também vai ser um método estático, ok? Agora eu vou colocar botões aqui no Kanban, né, ações, e vou conectar então com essas ações, né? Primeiro nós vamos colocar o arquivar, vamos ver se tem aqui um ícone de archive, vamos colocar aqui um cinza, tá? E aqui nós vamos conectar com o método onArquivar. E o cancelar também vai ser uma action, né? Nós vamos colocar aqui o ícone times, da cor vermelho, que vai ser conectado com onCancelar, ok? Então, ícone de arquivamento e de cancelamento já conectado com os métodos. O método onArquivar ele tem que fazer uma pergunta para o usuário, então nós vamos usar ali, podemos usar o assistente, né, de diálogo para entender como é feito o diálogo de pergunta, né? Então aqui tem um modelinho, mas eu vou escrever também, enquanto eu vou escrevendo, já vou explicando para você qual é o fundamento do diálogo de pergunta, que é um T-question, né? Então a pergunta vai ser deseja excluir, e o segundo parâmetro do diálogo é justamente uma action, né? Que é o que vai ser executado no caso dele responder afirmativamente. Então isso aqui é um objeto da classe TAction, né? Que se ele responder positivamente, vai executar o método arquivar. Então, essa é a sintaxe do construtor, né? Dois parâmetros, um com a classe e outro o método que vai ser executado. Como o método onArquivar, quando o usuário clicar aqui, ele já vai receber alguns parâmetros, eu vou passar esses parâmetros adiante. Para passar os parâmetros adiante, basta chamar o método setParameters, passando os parâmetros que entraram na função, eu passo eles adiante na função e com isso eu consigo então aqui na função arquivar receber esses parâmetros. Bom, chegando na função arquivar, eu posso fazer um pequeno teste que é para ver se eu estou recebendo os parâmetros da maneira correta. Então vou usar aqui um tMessage do tipo info e vou rodar um JSON encode em cima dos meus parâmetros para ver se está vindo corretamente, né, essa informação. Vou salvar então e vou trocar de aba aqui porque eu já estou com o meu teste aberto de antes e vou atualizar a tela. Aqui estão os botões arquivar e cancelar. Vou clicar no arquivar, ele vai fazer uma pergunta, né? Aliás, a pergunta está errada, né? Depois eu vou consertar, é desejar arquivar. Eu vou apertar no sim e ele vai passar aqui, ó, key igual a 1. É isso que eu preciso, né? A chave do registro que eu quero arquivar, que é o key, né? Key igual a 2 nesse caso aqui. Então vamos lá, o onArquivar deseja arquivar e não deseja excluir. O método que pergunta se deseja cancelar, né? Que é o onCancelar, muda a pergunta, né? Vai ser deseja cancelar, e caso ele responda afirmativamente, em vez de executar o método
arquivar, ele vai executar o método cancelar. Então as perguntas já estão feitas, agora nós vamos fazer o método de arquivamento. Como aqui nós vamos interagir com o banco de dados, vamos usar um bloco try-catch para, caso ocorra alguma exception, né, a gente pelo menos mostre para o usuário aí com uma mensagem de erro da maneira correta. Perfeito? Então aqui dentro do try nós vamos primeiro abrir uma transação com o banco de dados. Banco de dados curso. Como nós abrimos a transação, nós vamos também fechar ela no final. E aqui dentro nós vamos localizar o objeto que veio do param, né? Que no caso, param na posição key tem a chave do registro, né? Então nós vamos lá na negociação, find, passando essa chave do registro, e vamos jogar isso aqui num objeto. Né? Vou chamar de object, ou poderia chamar de negociação também. Vou chamar de object. Então, se retornou um objeto, né? Se esse objeto é uma instância de negociação, quer dizer que ele encontrou. Claro que ele vai encontrar porque eu já cliquei num botão, que é um objeto que está na tela, né? A não ser que alguém tivesse excluído o objeto entre eu clicar e confirmar, né? São raras exceções. Mas se eu encontrei esse objeto, então o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar um arquivada igual a y, né? E vou atualizar esse objeto no banco de dados, vou dar um store nele. Pronto, né? Isso é o suficiente para arquivar. Só que isso não é o suficiente para atualizar a tela, né? Eu preciso, depois de arquivar, atualizar a tela. E para atualizar a tela, eu vou chamar adiante core application, o método loadPage, para ele carregar a própria tela, que é a negociação Kanban, método onload. Então, com isso, a gente vai carregar a própria tela novamente, depois de ter feito esse arquivamento. Então, ele vai atualizar tirando aquele registro na tela. Como o cancelamento é muito similar, eu vou copiar todo esse bloco aqui para o cancelar e vou trocar só uma coisa, que é o cancelada igual a... o cancelada igual a y. O restante é tudo igual, é só o atributo que vai ser mudado, né? Então, o onArquivar pergunta se quer arquivar e executa o arquivar. O onCancelar pergunta se quer cancelar e executa o cancelar. Então, a gente agora vai atualizar, né, o programa e vamos testar. Aqui eu vou clicar no arquivar do registro 1. Deseja arquivar? Sim. Atualizou a tela, saiu da tela. Agora, nesse aqui, eu vou perguntar se deseja cancelar. Vou botar que não. Ok, nada aconteceu, o registro continua ali. Agora eu vou colocar que sim. Pronto, saiu da tela. Os registros continuam existindo, porém eles não estão na tela, né? Porque o Kanban ele vai tratar apenas de propostas, de negociações em andamento, né? Então, nesse vídeo nós vimos como criar um botão que executa uma ação interna, né? No caso aqui o onArquivar, que chama o arquivar, e o outro botão, o onCancelar, que chama o cancelar. Ambos recebem então a chave do registro, que é o key, localizam o objeto, alteram ele e recarregam a própria página para demonstrar essa atualização em tela.